vagabundo como esse, sem dúvida nenhuma. Bom, atenção aqui, ó. Novas imagens ajudaram a Polícia Civil a identificar os assassinos daquele vigilante ex-sindicalista, o Marlon Celso da Costa, de 46 anos. Nós mostramos o crime ontem aqui. Ele que foi brutalmente espancado, não foi esfaqueado, conforme a gente chegou a citar ontem não, viu? Ele foi barbaramente espancado na estação Anchieta do Transurb, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Repórter João Gabriel Pezzini já entra ao vivo, direto da nossa redação integrada, trazendo essas novidades a respeito do caso. Boa tarde, JG. Oi, Mota. Boa tarde a você, boa tarde a todos nos acompanhando. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos no espancamento e na morte de Marlon Celso da Costa, de 46 anos, já foram identificados e eles podem ser presos a qualquer momento. Além disso, novos vídeos que mostram o momento das agressões já estão com a Polícia Civil e estão sendo analisados. A investigação descartou a motivação do crime por envolvimento com algum tipo de crime organizado e agora passa a ser investigado por motivo passional, ou seja, o assassinato foi cometido por causa de uma desavença pessoal entre Marlon e os agressores. A nossa equipe conversou hoje mais cedo, Mota, com o delegado Mário Souza, que está investigando esse caso, e ele nos contou um pouco sobre os fatos que antecederam esse crime. Vamos conferir. Essa questão pessoal teria iniciado dentro da SEASA, a princípio numa abordagem que esse indivíduo reclamou, teria reclamado dessa abordagem. Nós vamos apurar isso depois, isso é acessório, mas nada justifica, é claro, o que aconteceu, mas teria sido a partir daí que houve a organização e o ataque ao vigia. Mota, o corpo de Marlon foi sepultado hoje às 11h30 da manhã no cemitério Pio 12, lá em Sapucaia do Sul. Marlon, ele trabalhava como segurança pela empresa Star Service na SEASA. Foi onde aconteceu, inclusive, uma briga. Era isso que o delegado Mário Souza estava comentando. Segundo a brigada, a vítima teria se envolvido, então, nessa discussão. Isso foi momentos antes dele sofrer o ataque. Então, ele estava voltando para casa. Ele saiu da SEASA e estava voltando para casa, então, na estação Anchieta da Transurb, quando aconteceu o crime. Mota. Agora, tem uma coisa que não dá para duvidar, foi um crime muito bem planejado, né? Pode ter sido planejado aí num curto espaço de tempo, mas tudo foi planejado. Se teve a briga não foi no mesmo dia, não foi na mesma hora, né? Parece que dias antes aconteceu a discussão e aí houve o planejamento, ele foi alvo, ele foi encurralado na estação de embarque e desembarque da estação Anchieta do Transurb. Então eles já estavam esperando, aguardando, sabiam o horário em que o Marlon ele saía da SEASA e o horário em que ele chegava na estação para voltar para casa. Então foi tudo, e a polícia sabe disso. Eu conheço o trabalho do delegado Mário Souza à frente, né, da Polícia Civil, quando ele foi diretor do DENARC, agora à frente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos os envolvidos nesse episódio arcarão com as consequências. Pelo menos serão presos, sem dúvida nenhuma. Agora, se a justiça vai manter atrás das grades, aí são outros 500. Né? Agora, deixa eu até comentar com o JG e também com a nossa audiência. A gente postou, como posta os recortes do programa, no Instagram, né? No Instagram, no Boa Tarde RS, que é o Instagram do nosso programa, do Grupo Band RS também, e no meu Instagram particular, que é o @AlexandreMota. E eu tava lendo alguns comentários, e pelo menos 2 comentários me chamaram muita atenção, dizendo que os seguranças da SEASA seriam truculentos, né? E como uma forma, né, até de explicar ou justificar o que aconteceu com o Marlon. Nada justifica tamanha crueldade, tamanha covardia, tamanha barbaridade. O que fizeram com esse trabalhador foi absurdamente covarde, sim. Foi algo abominável. Então, assim, as pessoas, às vezes, por trás de um celular ou de um computador, acham que podem escrever qualquer coisa, né? E tem que tomar cuidado. Eu vi lá o nome, se eu não me engano, Venâncio _18 lá, disse sobre isso, que provavelmente ele teria sido truculento com uma pessoa, agora pagou pelo que fez. Gente, que isso? Tem lei nesse país, tem lei, as leis precisam ser respeitadas. Onde já se viu?
né? Se houve um erro por parte de um segurança ou até mesmo do próprio Marlon, que houvesse então uma queixa, que procurasse, né, fazer o correto e não aí uma vingança. Mas o próprio repórter João Gabriel Pezzini, o JG, disse, o delegado também confirmou, que esse crime pode ter aí uma relação passional, uma motivação passional. Mas essa questão passional, ela é muito subjetiva, né? Porque pode ser alguma coisa relacionada à relação amorosa, uma discussão, né? Mas o crime foi planejado. Sem dúvida nenhuma, foi um crime planejado. E aí a gente está mostrando as imagens, foram as únicas imagens divulgadas do momento aí em que a equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tenta salvar a vida desse vigilante, que inclusive foi diretor do Sindicato dos Vigilantes aqui do Rio Grande do Sul. Mais algum detalhe, meu querido JG? Mota, você comentou sobre o crime ter sido planejado. Uma coisa que chama a atenção nesse crime foi a rapidez com que aconteceu. O Marlon chega na estação por volta das 7 horas da noite. 5 minutos depois, ele é atacado por essas 6 pessoas. E depois de 1 minuto de agressões, as pessoas já vão embora, já fogem. E aí o Marlon, já muito debilitado, né, muito agredido, ele acaba morrendo na sequência. Mas foi um crime muito rápido. Foi uma emboscada, né? Sem dúvida nenhuma, armaram uma emboscada para ele em plena estação Anchieta do Transurb. Ontem, acompanhando outras emissoras, rádio, TV também, a gente assiste a concorrência, né? É até um costume de jornalista, eu sempre faço isso, eu vivo o programa 24 horas por dia, então eu fico sabendo, como é que tá lá a concorrência, tem alguma novidade? Será que passou alguma coisa pela gente, a gente não viu tudo? E aí ontem eu estava ouvindo até o próprio delegado Mário Souza dizendo que os vigilantes do Transurb fizeram o que podiam fazer. Eu discordo do delegado Mário Souza nesse quesito, viu? E eu reafirmo o que eu disse ontem. Quando se tem algum ambulante vendendo algo, qualquer coisa, dentro de um vagão ou numa estação do Transurb, seja aqui de Porto Alegre até Novo Hamburgo, onde termina a linha, né? Esse ambulante, ele é praticamente enxotado da estação. Não deixam ninguém trabalhar como ambulante. Jornalista que chega com câmera na mão e microfone também não pode entrar, não pode nem respirar se não tiver autorização da assessoria de imprensa. Agora, eu reforço, se o trabalho, viu, não estou criticando o delegado Mário Souza, mas eu estou questionando, e é o meu direito de fazer isso. Se o trabalho dos vigilantes do Transurb, dos seguranças do Transurb, tivesse sido o trabalho adequado, o Marlon estava vivo agora. O Marlon estaria vivo. Ou pelo menos, né, ele estaria com ferimentos e não morto como está. Então, assim, houve sim um problema, porque eu não sei se estava faltando vigilante lá, se faltava segurança. Nunca falta, essa é a realidade. Já aconteceu comigo, quando cheguei aqui em Porto Alegre, fui fazer uma reportagem sobre um cão-guia, e aí acompanhando uma viagem de Porto Alegre até Canoas, até a Universidade La Salle. E para entrar, quando eu fui entrar, né, junto com o cão-guia na estação, com a pessoa, né, com deficiência e o cão-guia, a equipe foi barrada, choveu segurança. Quando os seguranças viram a câmera e o microfone, choveu. Agora, para acontecer um crime desse aí, teve erro, né? Teve erro sim, me desculpe, mas teve, ok? Não estou querendo julgar nem condenar ninguém, mas se tivesse segurança adequada, repito, o Marlon estaria vivo agora. Obrigado, viu, JG? Obrigado, Mota, até depois. Valeu. Bom, gente, Fábio já está aqui. Como é que você